Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à quinta temporada do podcast Café com Fi. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago para conversarmos a respeito de fundos imobiliários e esse mercado aí que não para. Rodrigo Medeiros, ele que é analista CNPI. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o convite e estar falando conosco a respeito de fundos imobiliários. E olha, temos bastante coisa para conversar, né, Rodrigo? Com certeza, André, obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder participar do teu programa. Sempre questões muito inteligentes, muito interessantes e que agregam muito ao investidor. Espero que consiga aí agregar novamente. Espero que quem esteja nos assistindo aproveite. Eu acho que realmente você me deu uma passada do que nós iríamos tratar e o tema de hoje é muito interessante. É dúvida de um grande número de investidores. Então, um grande prazer. E vamos lá. Bora lá, que tem bastante coisa mesmo. Começando, Rodrigo, quais fatores podem ter contribuído para a falta de valorização das cotas dos fundos imobiliários ao longo de períodos prolongados, né? Mesmo em cenário de taxa de juros baixo, como houve em 2020 e 2021, claro que sabemos que é um efeito de algo externo e totalmente imprevisível, né? Ou seja, nós não prevíamos que iríamos passar pelo que passamos, e agora altas de juros. Como é que você viu e quais são esses fatores? Ah, legal, perfeito. São, bem, milhões de fatores, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo investidor precisa entender. Quando nós falamos de renda variável, na verdade, quando nós falamos de investimento, são vários fatores. É igual quando dizem que um avião cai. Um avião não cai por causa de um pequeno erro. Precisa de vários erros para o avião cair. O universo dos investimentos não vai ser muito diferente. Então, por exemplo, você citou ali 2020 e 2021, que nós tivemos uma queda muito grande da Selic. A Selic foi a 2%, ok? Então, nós tivemos um famoso juro real negativo medido pela Selic, porque a inflação era superior a 2%. E mesmo assim, os fundos imobiliários não tiveram uma grande valorização, né? O que explica isso? Por exemplo, 2020 e 2021, um dos motivos que podem explicar não ter tido uma valorização tão grande é o fato de que, primeiro, sim, a Selic caiu, mas os juros futuros não caíram tanto. Nós precisamos sempre lembrar disso. A Selic foi a 2%, mas o mercado não comprou essa ideia. Tá? A NTNB chegou a mais ou menos 3%. Então, o juro real, medido, por exemplo, por uma NTNB de 10, 15 anos, era próximo de 3%. Sim, era muito baixo. Né? Se nós pensarmos que hoje, quando nós estamos gravando esse podcast, né, março de 2025, está em mais ou menos 7,5%, realmente 3% era um patamar muito baixo. E aí, se eu transformo isso em precificação, isso sim, isso permitiu com que as cotas não caíssem tanto, Andréia. Porque nós passamos por uma hecatombe ali com a pandemia. Você imagina, quem conseguiria imaginar que os shoppings seriam fechados? Então, assim, pegando um pouco dessa tua marcação no tempo, 2020 e 2021, esse poderia ser um dos fatores que a cotação não valorizou. Então eu gosto muito de quebrar o quê? Quebrar por setores, por tipo de fundo imobiliário, por período, para daí sim nós entendemos. Então, por exemplo, se eu pegar fundos de recebíveis, ok? Fundos de recebíveis, eles existem praticamente desde sempre, né? O fundo mais antigo que nós temos é o BTCI, que na época se chamava FXC, tá? Se não me engano, o IPO dele foi em 2009. Mas o mercado de fundos de recebíveis começou a crescer a partir de 2019. Então, as pessoas passaram a conhecer melhor os fundos imobiliários de recebíveis de 2020 em diante. Se você for pensar, 2021, mais ou menos, era a moda dos fundos de recebíveis. E alguns se provaram muito ruins, né? Então, você vai ter lá HCTR, DEVA, valorizando muito. E a RDM, que, putz, chegou a negociar R$ 152. Então, assim, não valorizou? Será que a cota não valorizou mesmo? Entendeu? Então, eu preciso, acho que, compreender um pouco melhor, caso a caso, tá? Momento a momento. Então, assim, pegando no caso dos fundos de recebíveis, um ponto que o investidor precisa saber. Em tese,
a cotação deveria se manter estável sempre. A cotação não deveria variar muito, tá? Mas a cotação em si, eu acho que aí agora indo bem na tua resposta, a cotação em si, ela pouco depende do fundo imobiliário, ela depende muito dos investidores. Né? Então, qual o motivo o IRDM foi a 150? Porque as pessoas achavam que não iam parar de subir e levaram a 150. Não tinha motivo técnico fundamentalista para ele, naquela época, estar a 150 reais. Então, quem comprou a 150 vai dizer, fundo imobiliário é péssimo. Não, você que pagou realmente caro. Né? Então, são vários os fatores que vão influenciar na cotação. Acho que o ponto principal que nós precisamos sempre olhar é capacidade de crescer rendimento e capacidade de crescer valor patrimonial quando eu olho para fundos de tijolo. Quando eu olho para fundos de recebíveis, em tese, tudo mais constante, o valor patrimonial precisaria se manter relativamente constante, com as oscilações de marcação a mercado, com base na variação dos juros. E o valor de mercado deveria acompanhar isso, tá? Mas eu não deveria ter grandes ganhos, eu não deveria ter grandes valorizações pela dinâmica que ocorre nos fundos de recebíveis. Nos fundos de tijolo, não. Eu sou proprietário de um imóvel tem um potencial de valorizar, esse imóvel valoriza, ele gera aluguel mais alto, consequentemente ele gera um rendimento mais alto, e isso vai acabar refletindo na cota. Então, assim, o que acontece? A cota do fundo imobiliário, ela se provou ao longo do tempo extremamente reativa ao rendimento. Costumo sempre explicar, né, para quem tem pouco conhecimento, que o rendimento não varia com base na cota, mas a cota tem grande potencial de variar com base no rendimento. Então, qualquer coisa que influencie no rendimento vai influenciar, consequentemente, na cota. O que influencia no rendimento, né? Eu tenho, por exemplo, uma queda de juros bruscas que fique por muito tempo, faz com que, muitas vezes, aquisições feitas pelos gestores, então ele faz uma emissão para fazer aquisição, ele compra imóveis, ele compra ativos que geram um retorno menor do que ele tem dentro do seu patrimônio. Isso puxa o rendimento para baixo, na média, e vai fazer com que a cota venha para baixo, ainda que os juros estejam baixos. Tá? Então, nós temos vários fatores que vão explicar isso. Juros que caem, mas não caem tanto, depois juros que sobem muito, e aí eu começo a ter essa precificação com taxa de desconto, né? Eu tenho outros investimentos e eu começo a ter esse comparativo, e eu tenho essa questão dessa movimentação de rendimento. Um fundo de recebíveis, por exemplo, ele tem uma tendência a ser mais estável, a ter uma estabilidade maior nesse universo. O fundo de tijolo que ele conseguiria te proporcionar isso, mas daí eu tenho as emissões, às vezes as emissões não são bem feitas, os imóveis não são comprados adequadamente. Eu não tenho só emissões, eu tenho venda de imóveis. A venda de imóvel faz com que o lucro seja distribuído e como se o patrimônio do fundo voltasse uma casa para trás. Não sendo obrigatoriamente ruim, mas quando ele volta uma casa para trás, seu valor patrimonial caindo, tecnicamente o seu rendimento vai cair e tecnicamente o seu valor de mercado também deveria cair. A grande verdade, Andréia, é que se nós formos pegar, eu acho que isso é uma conclusão que eu tirei ao longo do tempo, se nós pegarmos um fundo de tijolo e o gestor for extremamente eficiente, o rendimento, ele em tese deveria se manter constante, tá? E com isso, o valor de mercado desse fundo ele deveria se manter constante com pequenas variações. Os juros caiu, ele sobe um pouquinho, os juros subiram, ele cai e acaba caindo um pouquinho. Depois, se tu quiser, nós podemos até explorar um pouquinho mais dessa minha questão. E isso vai valer para o fundo de recebíveis, isso vai valer para multi-estratégia e vai valer para vários outros fundos. Assim, essa é um pouco da resposta, ela não tem uma, né, às vezes quem está nos ouvindo quer uma resposta objetiva, né, o que acontece, né, mas não é caso a caso. E aí um desafio que eu sempre dou para as pessoas é o momento comparativo. Pega fundos de gestão passiva, né, que agora chama-se de gestão definida, e compare com fundos de gestão ativa. E veja o que aconteceu com a cotação, né? Então, você pega lá um SHPH, você pega um FIB,
você vai ver que muitas vezes esses fundos, a cotação variou bem para cima. Por quê? Porque o valor do rendimento subiu, o valor patrimonial subiu, não tivemos emissões, não tivemos vendas de imóveis, e foi acontecendo de ele ir evoluindo. Você pega um fundo de gestão ativa, não, você teve emissões, você teve venda de imóveis, você teve compra de imóveis muitas vezes não muito boas, e aí isso tudo vai impactando no rendimento, isso vai impactando no valor patrimonial, consequentemente vai impactando na cotação. E aí, só para concluir a minha fala, não transformar essa minha fala em uma defesa cega de que o fundo de gestão passiva ou definida é melhor, porque os grandes problemas que nós vimos no mercado justamente aconteceram com eles. Né? Por isso que eu digo, se o gestor for eficiente, em tese, os seus grandes ganhos virão dos rendimentos e não da variação da cotação. É difícil às vezes de pegar isso. Mas bem interessante, Medeiros. Primeiro, né, não colocar só porque a classe se chama fundos imobiliários, colocar todos na mesma caixinha e não entender as peculiaridades de cada um. Então, os fundos de recebíveis têm as suas peculiaridades. Como você falou, não deveria variar tanto. Só realmente ali a marcação a mercado. Os fundos de tijolos, ver como é que a gestão fez de fato a gestão, ou seja, o que ele mexeu ali dentro do fundo, na carteira dele, né? A tese de compra de imóveis realmente foi frutífera ou não foi frutífera? Perfeito. Teve vendas, não teve vendas? Isso como impactou, né? Ele houve outras aquisições para suprir aquela que realmente ele acabou ali vendendo e teve aquela renda mínima garantida ali por aquele período? Foi realmente positivo, não foi positivo? Se todos tivessem comprado aquela tese, como já aconteceu em alguns fundos, realmente a coisa tinha acontecido de uma outra forma? Então, tudo isso ali é importante na hora de você vislumbrar como é que aquele fundo está funcionando e se realmente está trazendo ou não retorno. E é como você falou, o Brasil é um país rentista. Logo, ele exige que venha uma rentabilidade, né? Ou seja, um rendimento mais ou menos ali estável. Se tiver uma variação para cima, opa, melhor fundo do mundo. Se tiver para baixo, é o pior fundo do mundo. Também tem essa torcida a respeito, que deve ser levada em consideração no seguinte quesito, né? Ver realmente o resultado, não naquele curto período de tempo, mas ao longo do tempo. Como é que isso realmente impactou no fundo, né, Medeiros? Perfeito. Eu só acho muito importante, é uma tecla que eu bato há muito tempo, que você sabe, né, André? Com o tempo você vai tendo mais maturidade, mais conhecimento e as coisas às vezes vão fluindo um pouco melhor, né? Então, comecei a investir em fundo imobiliário em 2009 e me transformei em analista em 2015. As coisas vão amadurecendo com o tempo, né? E aí uma coisa que eu passei a dizer, já tem um tempinho, que é o seguinte: olhe a origem do rendimento. Porque nós ensinávamos muito, nós até comentamos antes do Anderson Lides, que é o gestor do RINV, e ele tem um livro chamado Small Caps, Investindo em Small Caps. Salvo engano, o livro é de 2009. E, para quem não sabe, o Anderson é meu amigo de muita longa data. E tem um trechinho no livro dele que ele diz, que outros livros dizem também, que é o seguinte: cuidado para achar que você está investindo num ticker de um código, né? Ele estava falando de ações naquele episódio, então ele falava de um código de 4 letras e um número. Aqui para nós é 4 letras e 2 números, né? Tente entender o que tem por trás desse ticker, deste código. Mas nós temos que pegar esta fala, nós temos que pegar este tipo de aprendizado e transferir ele para o rendimento também. Porque as pessoas, ok, muitos mesmo investidores mais experientes parece que já conseguiram, entendeu? Eu preciso olhar o que tem por trás do ticker, mas esquecem de olhar o que tem por trás do rendimento, o que tem naquele rendimento, entendeu? Como que ele é produzido. Aí você passa a entender muitas coisas, como, por exemplo, que você tem a obrigação, se você já vive da renda, reinvestir parte daquele seu lucro. Eu costumo dizer o seguinte, André, pega um fundo igual o XPML11, né? XPML11, se nós pegarmos valor patrimonial, porque eu sempre digo o seguinte, o
O gestor, ele cuida do patrimônio, ele não cuida da cotação. A cotação é um reflexo. Então, uma vez uma pessoa diz assim, eu estou fazendo aqui uma análise de qualidade dos gestores, e aí eu fiz esses gráficos, e aí o gráfico usava valor de cota. Esquece, você não consegue controlar a qualidade de gestor por valor de cota. Sim, há um reflexo. Um gestor muito ruim vai jogar sua cota para baixo, perfeito? Mas não existe uma associação obrigatória com isso. Ele cuida do patrimônio. Então, você pega lá um XPML a valor patrimonial, você tem um fundo ali que paga mais ou menos 0,8% com base no valor patrimonial, quando nós estamos gravando isso aqui, né? Pensa você comprar um imóvel e você ganhar 0,8% ao mês. Pensa agora você comprar os shoppings mais tops que tem por aí. Eles diminuíram um pouquinho aí a qualidade com algumas compras, mas eles ainda têm muito shopping top. E ganhar esse 0,8 não é razoável. Então você não deveria acreditar que aquilo dali é o recorrente, aquilo dali vem da atividade totalmente imobiliária. Então o fundo imobiliário, o que acaba acontecendo? Eu vejo muitas pessoas inocentes querendo fazer uma análise como se fosse um imóvel, como se estivesse investindo no imóvel. E não é. E o pior de tudo é que muitas vezes ainda quem vem com essa visão de que como se estivesse investindo no imóvel, ela na verdade nunca nem investiu em imóvel, então ela não conhece nem essa realidade imobiliária. Então tem que ter muito esse cuidado, né? Eu acho que quem vai investir tem que ter um pouco de conhecimento para compreender tudo isso que eu acabei de comentar, assim, da onde vem o rendimento. Então é o que tem por trás do ticker e da onde vem aquele rendimento, o que origina aquele rendimento. Essas são duas perguntas essenciais para o investidor fazer. Exatamente. É dali que ele vai entender, né, como é que funciona de fato. E se aquilo ali realmente vai, né, ao longo do tempo trazer mais resultado ou menos resultado. Né, da onde vem, né, a origem, né, Medeiros? Exato. Mas a ausência de valorização substancial nas cotas pode ser compensada pelos rendimentos isentos de imposto? Ou o investidor estaria de fato sacrificando o crescimento do capital em prol da renda passiva? Polêmica, hein? Essa, eu acho que é a dúvida de 99% dos investidores, né? Eu acho que essa dúvida de 99% dos investidores, eu acho que ela é explicada até pelo, provavelmente, o modelo educacional, cultural que o nosso país tem, sabe? Que é o quê? Os outros precisam fazer algo por mim. O que é o fundo imobiliário, André? O que é o fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ele é um produto que, assim, não tem ainda semelhante no Brasil e não acho que terá semelhante no Brasil, em que ele te distribui a lucratividade da máxima potência. Tá? Então, ele te distribui no formato de rendimento a lucratividade na máxima potência. O que faz uma cotação valorizar? Porque nós podemos falar de ações, fundos imobiliários, qualquer coisa, ok? O que vai fazer esse negócio valorizar é a valorização dos ativos que tem lá dentro, mas também o reinvestimento de parte do lucro. Tá? Não existe um ativo que valorize eternamente. Quer dizer, não existe... não, mas assim, é muito raro ter um ativo que valorize eternamente. Ok? Eu comprei esse ativo aqui. Aí esse ativo pode ser uma máquina, pode ser uma franquia, pode ser um carro, pode ser um caminhão, pode ser um imóvel. Não, ele vai se valorizar pelos próximos 100 anos. Não tem isso. Pensa que na década de 70, o centro comercial de São Paulo era o centro de São Paulo. O centro financeiro comercial era o centro de São Paulo. Hoje os imóveis valem muito pouco lá. Depois eles transferiram para Paulista e hoje está lá na Faria Lima, né? Mas eu comprei lá no centro de São Paulo, na década de 70. Você quebrou a cara se você não movimentou esse seu investimento ou se você não reinvestiu parte. Tá? Então, o que acontece com o fundo imobiliário ao ter esta característica? Veja se eu estou respondendo também a tua pergunta, se eu não vou fugir dela. Mas, assim, quando o fundo imobiliário tem essa característica de distribuir
a renda, a rentabilidade na máxima potência, ele transfere ao investidor a responsabilidade pelo crescimento patrimonial. Então, você não está abrindo mão do crescimento patrimonial em troca da renda. Não. É que o reinvestimento da renda que vai gerar o seu crescimento patrimonial. Eu não sei se isso faz sentido, mas o que acaba acontecendo? O investidor, ele espera o quê? Eu comprei este investimento, ele me gera renda passiva, vou gastar tudo isso aqui agora, e agora o meu patrimônio vai milagrosamente crescer ao longo do tempo. Isso não existe, André. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Mas não sei o que por 10 anos. Beleza, 10 anos, 15 anos, pode ser que aconteça. Mas depois você vai precisar fazer alguma coisa. Como o fundo imobiliário ele acaba tendo essa necessidade de distribuir toda essa lucratividade da massa potência, ele transfere para você, tá? Muitas pessoas acabam vendo isso e dizem, é uma defesa dos fundos imobiliários. Não é. É de novo, saiba de onde o rendimento vem. O que acontece? O fundo imobiliário compra um imóvel por R$1 milhão, ok? Comprou um imóvel por R$1 milhão. Passou 10 anos. Aquele imóvel, de repente, passou a valer R$3 milhões. Pô, cresceu o patrimônio. Cresceu a renda. Ok? Tá bem legal aquilo. O gestor começa a identificar que aquela região ela já está no ápice. Que dali, de repente, aquela região vai cair ou vai se manter muito estável. Que o ideal seria ele vender aquele imóvel e tentar partir para uma outra região, que com isso ele vai gerar mais retorno para o seu investidor. Aí ele vende esse imóvel por R$3 milhões. Ok? Quanto que ele pode investir nessa nova região? R$1 milhão. Porque os 2 milhões de lucro, ele tem que entregar para o cotista no formato de rendimento. Que é aquilo, então, que eu falei na pergunta anterior, de quando ele vende o imóvel, ele volta uma casa para trás. Há 10 anos atrás, ele tinha R$1 milhão. Passou 10 anos, agora ele tem 3. Mas se ele vende para fazer o que, na compreensão dele, é o melhor, e se ele for eficiente, será o melhor, ele vai entregar esses 2 milhões ao investidor e vai ficar com só R$1 milhão para investir. Aí você consegue entender porque a minha frase de se o gestor for eficiente, o rendimento vai se manter estável, o valor patrimonial vai se manter estável, consequentemente o valor de mercado. Obviamente que isso não vai ser de um mês para o outro, isso vai ser exatamente na janela como eu estou passando, na janela de 10 anos, né? Porque ninguém fica tradando imóvel, né? Eu comprei essa sala comercial hoje, já vendi amanhã, não é assim que funciona. Então, de novo, ele pagou esses 2 milhões para os investidores. Bem, agora os investidores têm que pegar esses 2 milhões e reinvestir. Ou seja, ele transfere a obrigação de crescimento patrimonial para o investidor. Então, o investidor não está abrindo mão de nada. Ele só precisa entender isso. O investidor de fundo imobiliário precisa entender da onde que vem o rendimento. Se você fizesse isso com um imóvel físico, se comprasse um imóvel por R$1 milhão, vendesse por 3, pegasse só e investisse R$1 milhão e saísse a gastar os 2 milhões, é óbvio que essa conta não vai fechar em algum momento. Enquanto você falava, eu lembrava em relação, você falou, pode ser ações, ou é como se você imaginasse uma empresa, né? Quando ela está crescendo, você precisa injetar mais dinheiro. Mas depois, quando ela chega ali na maturidade, você também precisa para se reinventar e inovar. Senão ela também vai ficar estagnada e vai vir a parte do declínio, né? Ou seja, o ciclo vai declinar. Mesma coisa um investimento, né? Como você falou, ele vende aquele imóvel que valorizou de 1 milhão para 3 e ele distribui esses 2 milhões e acaba ali comprando outro imóvel por esse valor de 1 milhão com esse potencial de valorização. E não só isso, né? Se você for uma pessoa física, imagine a seguinte situação. Você compra um imóvel, dali 3, 4 anos, você tem que reformar, você tem que pintar novamente, você tem que consertar alguma coisa, fazer o famoso, que eu acho muito bonita a palavra, né, o retrofit, né, no seu imóvel, porque senão ele vai continuar se desvalorizando, haja vista não ter feito as melhorias necessárias, as manutenções necessárias.
Então, tudo isso tem que levar em voga quando você está vendo também os investimentos. Você precisa investir. Por que reinvestir aquele rendimento? Porque você vai adquirir mais uma cota. E aquilo lá vai te trazer mais rendimento. Você vai investir, vai comprar mais uma cota, vai vir mais rendimento. E com isso você vai contribuindo para que os juros compostos trabalhem. Aconteça, né, de fato. Então Exatamente. Você precisa desse investimento por conta disso. Por conta disso, por vários motivos. Esse exemplo que tu deu da reforma é muito interessante, porque poucos investidores possuem esse conhecimento, André. Pouquíssimos mesmo. E o que eu vou falar agora, provavelmente pouquíssimos investidores já ouviram falar, mesmo investidores experientes. O que acaba acontecendo? Quando você muito imóvel, você precisa investir dinheiro para manter a renda. Muitas pessoas acreditam que eu invisto dinheiro para crescer a renda. Mas com o imóvel não é assim que funciona. O imóvel, com o passar do tempo, se tu não colocar dinheiro, você pode ter uma redução de renda. Vou dar um exemplo. Você pega um shopping, tá? Vamos pensar que um shopping custe 100 milhões de reais. Tá? Eu tenho um fundo imobiliário que só tem um shopping. Então, aquele fundo imobiliário tem um shopping de 100 milhões de reais e ele tem 10 milhões em caixa. Ok, tem 10 milhões em caixa. Então, ele tem renda vindo de 100 milhões do shopping e renda vindo de 10 milhões do caixa dele. Passa alguns anos, aquele shopping começa a ficar um pouco desgastado. Uma fachada feia, praça de alimentação que já não condiz com o concorrente, que tem uma praça de alimentação mais bonita, mais moderna, né? Um estacionamento que, poxa, eu preciso agora pintar aquela tinta que parece que você está numa quadra de vôlei, né? Pô, não, você tem lá um cimento queimado, feio pra caramba, mas seu concorrente já tem aquela tinta bonita. Pô, e o aluguel do seu concorrente é o mesmo do seu. Aí você precisa fazer o quê? Eu preciso investir. Eu preciso mexer na minha fachada, na minha praça de alimentação, no piso do meu estacionamento, porque senão eu vou começar a perder inquilinos para o meu concorrente. Ou eu vou ter que baixar o aluguel para as pessoas não irem para o meu concorrente. Então, o que eu faço? Eu pego os 10 milhões do meu caixa e invisto. Quando eu faço isso, eu mantenho a atratividade do meu shopping e eu consigo, de repente, manter o mesmo nível de retorno que ele estava gerando. Aí o investidor olha para o fundo imobiliário e diz, pô, mas caiu a renda. Sim, caiu, porque aqueles 10 milhões do caixa que estava gerando juros, zerou. Eu sequei o caixa. Agora eu só tenho da propriedade, só que a propriedade só continuou no mesmo. Só que se você não tivesse feito isso, você teria que situação? Uma queda na rentabilidade da propriedade. Você manteria a rentabilidade do caixa, mas você teria uma queda na rentabilidade da propriedade. Então, o investimento imobiliário, ele tem esta característica. Por isso que um fundo com uma gestão mais ativa, né, ele faz exatamente o que eu falei. Ele vende a propriedade antes de repente, chegar nessa necessidade. Ele não vai vender a hora que chegou, porque aí vai ser desvalorizada a propriedade. Então, ele começa a ver, opa, daqui 3, 4 anos isso vai acontecer. Deixa eu já vender isso aqui, e aí começar a fazer esse movimento. Mas daí, quando ele vende, ele tem que entregar o ganho de capital para o investidor. E aí... Então, assim, essa tua pergunta ela é muito boa para dizer para as pessoas. O fundo imobiliário, você ganha uma renda e essa renda você não está abrindo mão do crescimento patrimonial. O fundo imobiliário apenas está transferindo para você a obrigação do crescimento patrimonial. Aí, se você está na fase de acumulação de patrimônio, a verdade é que isso aqui não vai fazer muita diferença na sua vida, porque você reinveste tudo. Se você está numa fase mais de usufruir o seu patrimônio, você quer gastar o seu patrimônio, então você precisa ter uma compreensão um pouco melhor da origem desse rendimento para entender quantos por cento desse rendimento você precisa reinvestir, quanto você pode gastar para poder manter o seu poder de compra ao longo do tempo. E qualquer investidor de imóvel deveria fazer isso. O problema é que as pessoas possuem uma visão meio poliana do investimento imobiliário, porque elas pegam ali a janela de 5, 10 anos, ou ela pega o vô que comprou um terreno e aí acabou tendo essa valorização, mas se ela investe ou conhece alguém que investe em imóvel, ela quebra um pouco dessa visão simplista do investimento imobiliário. E a questão de compensação pelos rendimentos isentos de imposto? Como é que você vê essa parte também? Não, assim, como eu costumo dizer, não é o maior benefício do fundo imobiliário a isenção de imposto, ele é mais um dos benefícios.
Então, assim, a compensação não ocorre pela isenção. Sinceramente, a compensação não ocorre pela isenção, tá? A compensação, na verdade, não há uma compensação, que há essa transferência da obrigatoriedade, tá? Então, não existe isso. O que pode você ter é que a isenção faz com que a conta de compra que o fundo imobiliário pode fazer seja mais permissiva. Então, às vezes, nós temos situações que nós olhamos assim e dizemos, poxa, se fosse uma SA comprando, ela não ia pagar esse preço, ela ia querer pagar menos, ela tem um monte de imposto para pagar, mas o fundo imobiliário aceita isso porque ele não tem esses impostos. Então, o seu retorno acaba ficando atrativo nesse ponto. Mas não há uma compensação dessa ideia do crescimento patrimonial. Eu tenho muito essa visão da transferência do crescimento patrimonial para o investidor, a responsabilidade para ele. Ou seja, passa para aquela máxima, né? Autorresponsabilidade, né? Eu te entrego o teu rendimento, agora você faz o que você quiser. Exatamente. Mais ou menos isso. Exato. Leia um livro chamado Responsabilidade Extrema. Acho fantástico. Tá? Vale muito a pena e vai nessa linha. Você comentou em relação a São Paulo, a gente falou a respeito ali de valorização do imóvel. Por que o aumento expressivo do valor do metro quadrado em regiões valorizadas, né, vamos pegar o exemplo da Faria Lima, que vem aí aumentando não só o metro quadrado do imóvel, mas também do aluguel, né? E não se reflete diretamente no preço das cotas dos fundos imobiliários que detêm esses imóveis. Por que isso não reflete? Isso não reflete porque falta conhecimento aos investidores. Tá? É simples assim. Falta conhecimento aos investidores. Recentemente eu recebi de uma pessoa uma tabela de vendas que ele mora numa cidade do interior de Santa Catarina, tá? E ele é assim, eu invisto em fundo imobiliário, de repente eu compro uma sala comercial para diversificar meus investimentos. Aí na cidade dele, eles vão lançar um prédio comercial, um prédio de salas comerciais, interior de Santa Catarina, tá, gente? Não é Faria Lima, não é nada, interior de Santa Catarina, tá? Oeste. Boa cidade. Mas é oeste de Santa Catarina, uma cidade em que, assim, você está andando no centro da cidade, você tropeça numa casca de banana, tem um terreno vago para você comprar no centro da cidade. Não é igual a Faria Lima, que não tem terreno para vender. Beleza, legal. Ele foi lá e ele foi olhar essa sala comercial num prédio de 30, se não me engano, 30 andares. Sala comercial de 40 metros quadrados, tá, André? Falou. 20 mil reais o metro quadrado. Ele me mandou a tabela, fiz a divisão, 20 mil reais o metro quadrado, sem garagem, ok? Você paga 50% de entrada, 25% durante a obra e 25% quando entrega depois de 4 anos. 20 mil reais o metro quadrado, eu vou repetir. 4 anos sem receber nada, pagando. Você compra PVBI, neste exato momento que nós estamos batendo esse papo, a 24 mil reais o metro quadrado. Com os principais imóveis na Faria Lima, o que não está na Faria Lima está na adjacência da Faria Lima, em regiões que não dá para construir mais, prédios, com certeza esse prédio no oeste catarinense vai ser bonito, vai porque eu vi as imagens, mas não vai chegar perto das propriedades da Faria Lima que o PVBI tem, tá? Então, assim, aí você me diz, a sua pergunta é, por que a valorização desses imóveis não se reflete na cota? Ignorância do investidor. O prédio comercial no oeste de Santa Catarina está vendendo que nem água. A pessoa que foi ver disse, cara, estão vendendo que nem água. Tipo assim, toda semana o corretor me manda, não sei o quê, porque daí o corretor pega no teu pé, né? Quando você vai ver o imóvel, aí você verifica o tempo todo. E aí sempre tem um imóvel que foi vendido, não sei o quê e tal. Eu fico me perguntando, por que essa pessoa não comprou o PVBI? Você entendeu? Então, assim, não refletir é um pouco de ignorância. Aí voltamos para o ponto que eu falei. O gestor não tem controle sobre o valor de mercado, ele tem controle sobre o valor patrimonial. Ok? O HGRE, por exemplo, nós estamos conversando, hoje é dia 18 de março. O HGRE, semana retrasada, né? Então, eu acho que na primeira semana de março, ele divulgou um fato relevante da venda de um imóvel em Curitiba. Tá? Um prédio comercial em Curitiba. Ok?
O valor de venda deste prédio foi 15% acima do valor que está no patrimônio dele. E o valor de mercado desse fundo é mais ou menos 50, 40 e poucos por cento abaixo do valor patrimonial. Se você fizer uma conta, o valor de venda do imóvel foi mais ou menos 70% mais caro do que seria o valor de mercado na bolsa deste imóvel. Então, veja, por que a valorização do imóvel físico não reflete na cotação? Porque nem sempre eu tenho essa relação direta. Tá? Como diria nosso grande mestre Benjamin Graham, né? Nós temos aí um ser onipresente dentro desse mercado, chamado Senhor Mercado, que ele é maníaco depressivo. Então, muitas vezes, ele fica depressivo. E ele faz uma descorrelação de preço para baixo. Veja, o HGRE foi lá e vendeu o que seria o equivalente a mais ou menos 70% mais caro do que ele negocia no mercado. Tá? Em algum momento, o mercado fica maníaco. Então, esse mercado fica maníaco e vai vir o contrário. Aí você não vai me fazer essa pergunta, porque essa pergunta ninguém faz. Né? Mas a pergunta seria: por que este fundo imobiliário, o valor do metro quadrado desse fundo imobiliário é tão mais caro do que se eu for comprar o imóvel físico? Né? Aí nós estamos no momento maníaco, que até hoje em fundo imobiliário nós só tivemos em 2019. Tá? Mas em ações nós já tivemos vários momentos com essa ação em ações. O fundo imobiliário ele é mais recente, então nós só tivemos isso em 2019. E devemos demorar, provavelmente, para ter isso novamente. Então, assim, é por isso que não reflete. Tá? Aí o investidor ele vai se fazer a seguinte questão: por que eu vou investir nesse negócio? Se o valor da cota não reflete a valorização do imóvel, é melhor eu comprar o imóvel, que em tese vai refletir a valorização do imóvel. E aí eu digo, calma lá, não é bem assim. Não é bem assim. Você comprar uma sala comercial de 40 metros quadrados sem garagem, num prédio de 30 andares, ponto 1. Quando ficar pronto, se você quiser colocar para alugar, você vai ter a concorrência de pelo menos mais umas 30, 40 pessoas colocando para alugar. Você vai demorar muito tempo para alugar. Se você colocar para vender, a mesma coisa. Vai ter mais um monte de gente colocando para vender. E ok, de repente vai refletir isso para você. Mas você está comprando com que motivo? Você quer especular e ganhar na valorização? Ninguém quer perder patrimônio, André. E essa tem que ser a razão pela qual as pessoas devem fazer o investimento. Mas as pessoas elas precisariam tentar dissociar o patrimônio de verdade do patrimônio que está piscando na bolsa de valores. Quando esta situação que você se refere acontecer, a melhor coisa que tem é você comprar. Comprar e comprar. Porque você está comprando mais renda com menos dinheiro. Tá? Eu sempre digo o seguinte: quando você faz um investimento na bolsa, principalmente em fundos imobiliários, que você tem muita da geração de renda, e o teu crescimento vai vir muito dessa geração de renda, coloque uma coisa na sua cabeça. Você está fazendo um investimento para o nunca. É um pouco estranho, mas isso ajuda muito a você entender a regra que deveria ser. O que é para o nunca? Você está focado na renda. Se você comprar aquela sala no Oeste Catarinense, a rentabilidade dela mensal vai ser muito menor do que um fundo imobiliário. Consequentemente, a sua bola de neve de juros compostos será muito menor. Fora a burocracia e tudo mais. Ok? Se você faz um investimento na bolsa, você tem uma rentabilidade muito maior na geração de rendimento, né, que seria o equivalente ao aluguel, e você tem essa bola de neve de juros compostos muito mais rápida. Qual que é o problema? Por que parou nunca? Porque eu não sei quando um dia eu poderei vender. Eu não sei quando um dia o mercado vai deixar de ser depressivo para ser normal. Tá? Porque apesar dele chamar de maníaco depressivo, eu gosto muito depois do ensinamento que o Howard Marks traz, que é esse maníaco depressivo. O maníaco e o depressivo são os dois extremos, mas o mercado ele oscila entre um extremo e outro. E entre um extremo e outro eu tenho a estabilidade e a normalidade. Então o mercado às vezes fica normal.
ok? Eu não sei quando isso vai acontecer. Então eu compro para geração de renda, para crescimento do meu patrimônio com aquela renda. Comprando, evidentemente, produtos de qualidade. Se um dia o mercado ficar normal, quem sabe eu vendo essas cotas e gaste. Quem sabe? Mas o grande problema do investidor, André, é que normalmente funciona da seguinte forma. Você diz para o investidor, olha, esse fundo imobiliário está uns 30% descontado. O justo dele tinha que ser uns 30% mais caro, né? Mas eu não sei quando vai valorizar. E aí o investidor, ele olha para aquilo e ele diz, pô, legal, vou comprar esse negócio. Porque eu tenho um longo prazo, eu não tenho pressa para isso. Só que passa 3 anos, 4 anos e ele começa a ficar desesperado, porque aquela cotação não valorizou. Porque no íntimo dele, lá dentro do interno dele, ele comprou aquela cota, porque ele queria valorizar 30%. E aí eu brinco, uma vez eu escrevi um artigo que eu disse, porque ele queria comprar o Porsche no final do ano. Né? O Porsche é uma brincadeira, porque é o sonho principalmente, né, de muita gente. E aí, mas pode ser qualquer outra coisa. Podia ser viajar para Paris, para Itália, qualquer coisa. Então o investidor, quando ele coloca o dinheiro na bolsa de valores, né, então em ativos negociados em bolsa de valores, o ideal era o quê? O dinheiro para o nunca. E aí você deixa a bola de neve agir com você. Quando o nunca, quem sabe um dia o nunca chegue, porque o nunca sempre chega, quem sabe você gaste. Né? Então, quando você tem isso em mente, eu acho que é muito interessante. Aí eu, só para concluir essa tua pergunta, eu acho que aí um ponto que expressa muito bem isso é do Barsi. Ele é polêmico, ele fala que o fundo imobiliário é isso, aquilo, mas assim, ele é muito bom no investimento, sabe? Ele tem uma fala que eu acho que é muito inteligente, que ele diz o seguinte, o patrimônio só está massageando o teu ego, o que importa é a renda. Então, assim, o que importa é isso, a sua renda está crescendo, a sua renda não está crescendo? É muito difícil, você precisa de anos investindo para conseguir chegar nesse patamar, porque é óbvio, todo mundo gosta de uma massagenzinha no ego. Todo mundo gosta. Então, só que quando você toma consciência disso, você consegue, aí ao invés de se questionar por que o fundo imobiliário não valorizou, sendo que os imóveis físicos valorizaram, é você se questionar o seguinte, peraí, ele também não é dono de imóvel? Será que só os imóveis daquele fundo imobiliário não valorizaram? Não, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada neste preço. Quem não sabe, eu moro em Florianópolis, né? Então, e aqui em Florianópolis tem um fundo imobiliário bastante antigo, que é o Floripa Shopping. E eu sempre uso ele como exemplo para falar com as pessoas da cidade. E aí eu digo o seguinte, você acha o quê? Os imóveis aqui, os imóveis residenciais em Florianópolis valorizaram aproximadamente 100% nos últimos 3 anos, tá? Qualquer porcaria que você tivesse comprado aqui em Florianópolis há 3 anos atrás, você teria ganhado aí 80% a 100% de valorização. Fácil. Fácil. E aí eu sempre digo o seguinte, você acha que o Floripa Shopping, um shopping com altíssima capacidade de geração de receita, não valorizou? Mas o prédio que foi construído no lado dele, porque tem um prédio que foi construído exatamente no lado dele, que desde o lançamento até hoje valorizou aproximadamente 60%. Valorizou 60%. Mas o imóvel do Floripa Shopping, não. Ele não valorizou. Você entende que não tem lógica isso. E quando você entende isso, você diz, peraí, eu vou comprar Floripa Shopping. Quando você não entende isso, você faz o quê? Você vai comprar aquele apartamento achando que ele vai valorizar mais 60%, quando na verdade ele está no auge, provavelmente, da valorização dele. Ter esta compreensão, aí voltamos para o quê? Para aquilo que eu citei, do Anderson Leaders, né? O que está por trás deste ticket? É um imóvel, na Faria Lima, onde as pessoas vendem a 40, 45 mil reais o metro quadrado. E tem um fundo imobiliário que tem essas propriedades e negocia ao equivalente de 24 mil reais o metro quadrado. Bem diferente do que realmente, né, acontece. Mas aí Santa Catarina não tem conversa, Medeiros. O que construir aí vai valorizar, porque esse estado aí está crescendo, crescendo, crescendo. Vê aí, né, Camboriú, que é um grande exemplo, né, disso. Mas existe um limite, Andréia. Isso é uma coisa exatamente, um limite territorial também, né? Não, mas existe um limite para a valorização.
tá? Por exemplo, em Florianópolis, tá? Nesse momento que eu falo contigo, um imóvel em lançamento vai te custar pelo menos aí na faixa de R$25 mil o metro quadrado. Se nós acharmos que ele vai continuar valorizando, ele vai de repente começar a custar R$40 mil o metro quadrado. Então nós estamos falando Faria Lima. então nós estamos falando o quê? De um apartamento de um quarto custar R$1.600.000. Será que as pessoas vão ter capacidade de comprar esse imóvel? Então você tem que ver um pouco isso. Depois você tem que ver um pouco a margem de lucro que está se praticando hoje para também se chegar nesse preço. Entendeu? Há mais ou menos 2 anos e meio atrás, eu fiz um vídeo no YouTube e eu disse o seguinte: foi um vídeo bem alarmante, mas não no estilo alarmante, porque infelizmente eu não consigo fazer aquelas caras e bocas e tal, mas era um vídeo que eu disse o seguinte: você mora de aluguel? Eu começava mais ou menos assim: você mora de aluguel? Compre o seu imóvel. Era um alerta para as pessoas há 2 anos e meio atrás. O processo inflacionário estava muito forte, você tinha um risco de aumento de valorização dos imóveis muito grande, tá? E eu disse isso: olha, comprem seus imóveis, faz muito sentido você comprar, blá, tem toda uma explicação lá. Agora eu quero regravar esse vídeo. E o meu alerta é: não compre seu imóvel. E não é só Santa Catarina, boa parte, muitas regiões do Brasil, os imóveis residenciais valorizaram muito. E você começou a ficar com um limite de valorização muito pequeno. Eu não estou dizendo que vai desvalorizar. A probabilidade, eu acho, de desvalorizar é muito pequena. O que eu estou dizendo é que é o seguinte: o potencial de valorização é muito pequeno. Pode ser que valorize? Pode ser que valorize 3% no ano, com base na inflação, tal, mas ele é muito diminuído. Ok? O mais provável é que, de repente, nos próximos 3 anos, você tenha até manutenção do preço desses imóveis. Claro que cada região é uma região, né? Mas, de novo, você citou, Balneário é um caso bem atípico. Poxa, você tem investidor de Dubai e tal, é uma coisa bem fora da normalidade brasileira, né? Mas, assim, no geral, você começa a chegar em patamares que as pessoas não conseguem comprar. Ok? Aí, a menos que os salários comecem a aumentar, mas daí eu tenho todo um processo inflacionário bem mais complexo. Então, eu diria para as pessoas: não comprem. Porque, em contrapartida, você tem os ativos em bolsa muito descontados. Então, assim, a probabilidade é que em algum momento esse gap feche. E aí, esse comprar para o nunca, esse nunca, quem sabe, até chegue. E aí você, quem sabe, até possa fazer essa venda. Tá? Eu acho que, voltando até para a tua pergunta anterior, né? Cada pergunta vai dando para voltar para a pergunta anterior, mas voltando para a pergunta anterior, é mais ou menos isso. Quando você tem conhecimento sobre investimentos, você consegue fazer esses paralelos. E aí você começa a tomar as melhores decisões que você tem disponível naquele momento. O grande problema é que boa parte das pessoas não possuem esse conhecimento e não conhecem uma pessoa a quem confiar para poder fazer todo este trabalho, né? E muitas vezes, se fosse para fazer um trabalho individualizado, é caro também, e aí você acaba fazendo aquela coisa que você acha, né? Que você acha que é igual dieta, assim, sabe? Tipo, não, eu vou comer isso aqui porque eu acho que isso aqui emagrece. E aí, só que no final das contas não funciona porque não era aquilo que precisava. Cada pergunta eu estendo um horror de tempo, né? Isso aqui vai durar umas 10 horas. Mas é muito importante justamente nessa parte educacional para as pessoas e os investidores entenderem, Medeiros, está tudo certo. Mas voltando um pouquinho ali em relação à gestão, né? Como diz você, né? Como uma pergunta ali está casando com a outra, o modelo de gestão de fundos imobiliários poderia estar desalinhado com os interesses dos cotistas no longo prazo, aí favorecendo mais a gestão, a administração, do que realmente a valorização patrimonial? Essa já é um pouquinho mais polêmica, hein? Vamos pegar no pé dos gestores. Não, essa é polêmica e essa é importante para o investidor entender, porque, por algum motivo, boa parte das pessoas que vieram investir em fundos imobiliários achavam que fundos imobiliários era como se fosse assim, um produto perfeito, sabe? Como se fosse assim, um produto milagroso. E o fundo imobiliário é um produto financeiro. Lá no meu curso, eu começo o curso dando uns tapas na cara de quem já entrou, e eu digo o seguinte: olha, nunca esqueça do que eu vou falar.
Fundo imobiliário é um produto financeiro. Então, quando eu digo isso, ele é um produto criado para colocar dinheiro no bolso de quem vai gerir ele. Somente dinheiro no bolso de quem vai gerir ele? Não, não é isso que eu estou dizendo. Só que quem constrói ele, constrói pensando no seu lucro, não no lucro propriamente do cotista. Aí, quando eu tenho essa compreensão, eu começo a olhar de forma mais crítica para o fundo imobiliário. Porque aí você vai começar a ver o seguinte, André, hoje eu não faço mais negócio, mas quando eu fiz negócio com outras pessoas, eu tinha uma coisa na minha cabeça que funcionava da seguinte forma. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero que você ganhe dinheiro também, para que no futuro eu volte a fazer negócio contigo. Porque fazer um negócio apenas contigo, de repente não faça sentido. Eu vou ter todo um desgaste de te conhecer, de se relacionar contigo e tal. Vou ganhar dinheiro uma única vez, você não vai ganhar tanto dinheiro, eu vou me sentir mal, né? Aí vem uma questão um pouco de caráter, e eu não vou conseguir fazer um novo negócio contigo. Então, quando você vai para fundo imobiliário, para a gestão de fundos imobiliários, você acaba tendo um pouco dessa situação. Você tem um gestor que tem muito isso na consciência, que no fundo imobiliário vai funcionar como? Olha, eu vou colocar dinheiro no seu bolso, cotista. Consequentemente, eu vou ganhar dinheiro. E tem um gestor que diz o seguinte, eu vou colocar dinheiro no meu bolso. Se sobrar dinheiro, eu coloco no teu bolso. Ok? Óbvio que sempre sobra, porque o produto faz sobrar, né? Mas eu tenho um foco muito grande em colocar dinheiro no meu bolso. Às vezes eu tenho uma gestão que ela faz o seguinte, olha, eu vou gerir esse fundo e eu vou colocar dinheiro no meu bolso como gestor, no bolso do meu parceiro de negócio que vai vender o imóvel para o fundo imobiliário, aí eu vou colocar também dinheiro no bolso do cotista. Enquanto que a regra deveria ser, eu vou colocar dinheiro no bolso do cotista, depois eu vou colocar dinheiro no meu bolso e, consequentemente, né? Consequentemente, na verdade, eu vou colocar dinheiro no meu bolso, dinheiro no bolso do vendedor do imóvel. Tá? Então, assim, por ser um produto do mercado financeiro, ele tem um risco de ser extremamente conflitado. Faz com que ele seja ruim? Não, porque tudo é produto do mercado financeiro. Ok? Tudo é produto do mercado financeiro. O que acontece é que você precisa ter essa consciência. Quando você tem essa clareza, tudo fica mais fácil. Uma vez eu escutei de um gestor o seguinte, eu perguntei para ele por que eles tinham errado no passado e por que eles não errariam de novo no futuro. Ok? Eu posso até dizer quem é, porque está gravado no meu YouTube também, de muitos anos atrás já. A TRX. Logo que eu recomendei TRXF, lá, muitos anos atrás, eu fiz uma live com eles. Porque eles disseram que eles falariam isso abertamente. Por quê? Porque eles tinham erros no passado. Que faria com que muitos investidores fossem resistentes aos fundos deles, e com razão. E durante a live ele diz o seguinte, ele disse, olha, o nosso erro foi não ter uma clara compreensão de quem era nosso cliente. Porque quando a TRX surgiu no começo do mercado de fundos imobiliários. Tá? Lá em 2008. Ok? Então, tipo assim, o mercado de fundos imobiliários estava engatinhando. E naquele momento, o mercado de fundos imobiliários ele era criado da seguinte forma. O cliente não era o cotista. Nós tínhamos... André, eu fiz a primeira compra de fundos imobiliários em 2009. Tinham 12 mil investidores. Então, o mercado financeiro não via o cliente como cotista. Ele não via um mercado potencial no investidor pessoa física. Então, quem era o cliente? O cliente era o vendedor do imóvel. Então, o vendedor do imóvel chegava para ele e dizia o seguinte, eu tenho que vender esse pacote de imóveis. Aquela pessoa empacotava aquele pacote de imóveis no fundo imobiliário e vendia. Ok? E aí, quando isso acontecia, você tendo o vendedor do imóvel como cliente, a cagada está feita, entendeu? Porque em algum momento isso vai aparecer para o investidor, para o cotista. E foi isso que aconteceu em muitos fundos imobiliários. Tá? Hoje a situação é muito diferente. Hoje o gestor ele consegue ver que nós temos praticamente 3,5 milhões de investidores. Ele tem muito mais clareza de que o cliente dele é o cotista. Todos têm? Óbvio que não. Muitos ainda acham que o cliente dele
É a corretora, é o assessor de investimento que precisa gerar as taxas, ok? É o vendedor do imóvel. Mas tem muitos que já entenderam isso e colocam esse cotista em primeiro lugar. Então, assim, é muito importante o investidor ter esta consciência, porque aí ele vai poder se proteger. O fundo imobiliário passa bem longe de ser um investimento perfeito. Até porque não existe investimento perfeito. Isso é uma curiosidade, né? Isso é uma coisa interessante. As pessoas buscam a perfeição. As pessoas buscam o perfeito. Enquanto que, na verdade, o certo seria elas buscarem conhecer os defeitos e tentar encaixar aqueles defeitos dentro do seu objetivo de vida, que pode fazer sentido ou não, aqueles defeitos dentro de uma diversificação, né? Vou dar o exemplo de um casamento. Se você busca um cônjuge perfeito, você nunca vai casar, ou se você casar, você vai estar sempre frustrado, tá? O investimento vai ser muito parecido. Então, o fundo imobiliário tem isso, e a gestão, na minha visão, tem muito isso. Então, tem sim muito desalinhamento, tá? Tem sim muito conflito de interesse, infelizmente, mas isso acontece em todos os lugares. Em ações, putz, quantas vezes você vê lá uma empresa fazendo um investimento que você diz, cara, não faz o menor sentido isso aqui. Passa um ano, ele vende aquele investimento, aí ele tem que dar baixa naquele ganho que ele dizia que tinha sido incorporado, mas que aquele ganho nunca foi incorporado, né? Então, isso acontece em qualquer universo. É um COI que te empurra um goela abaixo, é o mercado financeiro. O mercado financeiro é cheio de conflito. Cheio de conflito. Tá? Inclusive, os tais do fee-based, ou taxa fixa, que muitos têm se propagado, também tem seus conflitos. Você nunca vai conseguir tirar 100% dos conflitos. Então, por isso que é tão importante o investidor ter pelo menos a base para conseguir interpretar melhor as coisas. Ou seja, entender o produto em si, né? Como é que ele funciona, né? Como é que volta ao que você tinha falado, né? Não é só um ticker, né? O que tem ali dentro daquele ticker, né? Quem gere aquele ticker, né? O que realmente está fazendo? Perfeito. Agora vamos considerar que o IPCA acumulado desde 2010, você que é um investidor de fundos imobiliários desde 2009, foi de aproximadamente 135%. Vamos colocar esse percentual. Como a falta de valorização das cotas impacta a capacidade desse fundo imobiliário preservar ali o poder de compra dos investidores no longo prazo? Porque tem essa questão também, né? Do poder de compra, né? Sim. Andréia, voltamos para aquele tema do reinvestimento. Você tem uma transferência de obrigatoriedade. Então, se você pegar o meu trabalho de conclusão de MBA, né, que até onde eu saiba foi na época meio inédito, em 2020, o trabalho era justamente no intervalo de 2010 a 2019. E ele visava compreender se alguém poderia fazer uma... O objetivo era muito simples. Eu ia sair de uma profissão, ia para outra, então eu queria fazer uma avaliação, mas uma avaliação científica. Então era fazer uma carteira, fazer um estudo e ver, é possível me aposentar com fundos imobiliários? Em 2010. Então pega bem o teu período. Sem reinvestir nada, né? Então, essa era a primeira pergunta. Não era possível. Você teria perda do poder de compra. Quanto eu precisaria ter reinvestido? E aí o estudo chega à conclusão de que o ideal é você ter reinvestido 30% de tudo que você ganhou. Se você tivesse reinvestido 30% de tudo que você ganhou, o seu poder de compra frente à inflação, tá? No caso eu usei o INPC, que é até um pouquinho mais alto que o IPCA, estaria protegido. Mas você teria que reinvestir. Então, esta transferência da obrigatoriedade de você reinvestir. Voltamos ao ponto. Para isso, eu tenho vários motivos que podem explicar isso.
tá? Mas vários motivos que explicariam isso, tá? Entre eles, o crescimento do fundos, as gestões ativas. Então, assim, como que, né, a tua pergunta é como que isso impacta o poder de compra? Ele impacta porque, não olhando para o valor de mercado, tá? Porque eu acho que a tua pergunta, eu acho que tu fez na valorização das cotas, né? Mas olhando para o valor patrimonial, que para mim este é o ponto essencial, tá? Porque o rendimento, ele não sai da cota, o rendimento ele sai do patrimônio. Então, quando eu olho para o patrimônio também não cresceu com base na inflação. O patrimônio desses fundos imobiliários não cresceram com base nessa inflação. Por N motivos. Por N motivos. Nós tivemos uma das maiores recessões imobiliárias do mercado brasileiro no período. De 2014 até hoje, nosso PIB praticamente não cresceu. Então, não tem um milagre. Não tem milagre a ser feito, entendeu, André? Se eu pegar 2010 a 2014, se eu pegar de 2010 a 2015, isso é mil maravilha. A renda tinha crescido, a cota tinha crescido, o valor patrimonial tinha crescido, entendeu? Depois não, depois a coisa desgringola bastante, e aí quando nós íamos melhorar veio a pandemia. Então eu tenho um pouco disso, mas eu tenho muito de gestões ineficientes, fundos imobiliários pequenos que correram para ficar grande e que levaram a emissões que não foram muitas vezes muito boas. Então eu tenho todo esse cenário. Mesmo com esses cenários que eu posso culpar em parte o fundo imobiliário, em parte, porque não é tudo, se eu reinvestisse em torno de 30%, eu estaria protegido. Então você imagina, de agora em diante, os fundos imobiliários, muitos deles são enormes, as emissões já não são algo mais assim que vão ser tão impactantes assim. O momento do mercado imobiliário é muito diferente daquele momento de 2010. Hoje eu tenho muito mais potencial de crescimento de aluguel do que eu tinha de 2012 em diante. Entendeu? Eu fiz uma palestra nesse sábado, antes de gravar contigo, e aí eu fiz o seguinte comparativo. Olha, 2012 o Brasil estava de pé, estava fortão aqui, ó. Cristo Redentor voando na capa da The Economist. 2012, 2013, né? Eu vim, dei uma rasteira, joguei no chão, mas joguei no chão com tudo, caiu estatelado. E aí nós tivemos vários anos de crise. Hoje, nós já estamos no chão, gente. Pode chutar o que for, só vai chutar cachorro morto, entendeu? Eu não vou mais me estatelar todo no chão. Então é uma realidade bastante diferente. Então, assim, são dois pontos, André. O primeiro, como eu falei, o fundo imobiliário transfere a responsabilidade de crescimento patrimonial para o investidor. Então, a proteção frente à inflação, tá? Seja da renda, seja do próprio patrimônio, ela vem obrigatoriamente de reinvestimento de parte desse dinheiro. Tá? Quando eu pego este intervalo que você está pegando, eu tenho sim questões que são culpas da economia brasileira, questões que são culpas de gestões ineficientes, questões que são culpas de emissões ruins, que nós podemos ligar com gestões ineficientes, né? Mas nem sempre tá? Porque o que acaba acontecendo também é que, normalmente, o momento de se emitir cotas não é o momento de se comprar imóveis. Normalmente, o momento de se comprar imóveis é um momento em crise, que os imóveis estão desvalorizados. Só que, normalmente, esse momento ele coincide com o momento que os juros estão altos, a inflação normalmente está alta ou está vindo de uma alta muito grande, e as cotações dos fundos imobiliários estão muito em baixa e fica muito difícil fazer emissão. Normalmente, as emissões são feitas quando? Quando os juros estão mais baixos, a inflação está mais controlada, a economia está mais pujante e os investidores mais otimistas, e aí eu faço as emissões de cotas. Só que, obviamente, esse momento otimista ele não é só na Bolsa de Valores, ele ocorre no mercado físico, e aí eu vou pagar mais caro nesse imóvel, e a minha rentabilidade vai ser mais alta, mais baixa, desculpa, e aí eu vou acabar diluindo a minha rentabilidade que muitas vezes eu tinha lá atrás. Né? Então, também não é só culpa do gestor, mas eu pego todos esses cenários, eu tenho essa situação que você citou, de 2010 para cá, eu não consegui
realmente ter esse crescimento. Mas bastava ter reinvestido parte disso que eu teria me protegido. A tendência é que os próximos 10 anos sejam um pouco diferentes. Tá? Vão ser? Não sei. Em tratando-se de investimento, eu não tenho como prever isso. E aí, só para concluir, para quem se interessar, entender um pouco mais do que eu estou falando, né? Essa questão da emissão, do separar, eu acho que a gestão ineficiente do problema econômico, de repente seria pegar um fundo passivo. Então, pegar um FIB, tá? Ou o próprio Shopping Pátio Higienópolis, ou o próprio Nossa Senhora de Lourdes, alguns dos fundos passivos que são proprietários de bons imóveis, e fazer um comparativo com os de gestão ativa, para você ver, porque daí lá não tem a questão da emissão, da venda do imóvel, do gestor que foi ruim, ele comprou o imóvel e deixou. Aí você vai ver como a economia também influenciou nesses fundos, mesmo eles sendo bem diferenciados. Então você tem assim, uma parcela da economia, uma parcela da gestão, uma parcela do comportamento do investidor que leva à gestão, que precisa crescer, porque tem um conflito de interesse que nós explicamos antes, ela precisa crescer, ela não tem opção, né? A fazer uma emissão quando não é o melhor momento para fazer a emissão, porque se ela tivesse feito a emissão quando era o melhor momento para fazer a emissão, ninguém iria adquirir as cotas. Então você tem essa retroalimentação durante esse período. Hoje o mercado está muito maior e a situação é muito diferente. Isso volta a acontecer? Volta, quando o mercado ficar muito pujante. Mas em termos percentuais o impacto é muito menor. Aí nós voltamos para um ponto. Quem quiser fazer análise, olhando só para o passado, não vai investir e vai deixar uma grande oportunidade na mesa, tá? Quem quiser investir com a visão inocente de que este produto é perfeito, maravilhoso, vai quebrar a cara, porque vai entrar em cada roubada que, pelo amor de Deus. Nunca deve se deixar de lado, quando você fala em investimento, a parte econômica, né? Como é que está a situação do país naquele momento? O que realmente está acontecendo e quais são os reais impactos ali naquele produto, né? O ciclo imobiliário está muito direto a essas questões macroeconômicas, né? Juros, enfim, uma série de fatores. Então é importante estar observando, mas também não deixar de olhar a gestão, né? A gente vai sempre bater na tecla em relação a isso, que é muito importante, Sim. Mas mais do que isso, é essa autorresponsabilidade do que você fez, né? Como é que você agiu, né, diante dessas situações adversas ali, num período de tempo que você determinar e escolher. Olhar para trás, você só vai olhar o retrovisor, olhar para frente não tem como, porque a gente ainda não está lá, não estamos indo de volta para o futuro, mas, né, ver o presente e observar como é que cada um lidou nos momentos ali mais conturbados da economia, Perfeito. né, Medeiros? Perfeito, isso aí mesmo. Mais uma vez, Medeiros, te agradecer demais, né, toda a sua expertise, trazer ali seu conhecimento, seu tempo para estar aí trazendo essas informações que são importantes, como você disse, são grandes dúvidas dos investidores e não vi melhor do que você para respondê-las, ainda mais que você tem esse estudo ali, você realmente foi a fundo para entender como é que funciona e também investe aí com esse produto muito de perto. Mais uma vez, obrigada, Rodrigo. Gostaria que você deixasse suas considerações finais para acalentar esses investidores que vêm ali, né, de 2024 tão conturbado, né, 2025 também começou ali com aquela questão do veto que ainda não foi resolvida, né? Como é que você vê 2025, trazer suas considerações finais e as mídias sociais para quem quer cada vez mais conhecer mais o Rodrigo Medeiros e o Desmistificando, FII. Perfeito. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Espero que eu tenha conseguido trazer aí um pouco de conhecimento para os investidores. Eu sei que às vezes eu me estendo um pouco, mas é que eu costumo dizer o seguinte: investir não é simples, tá? A necessidade do marketing digital, de muitas pessoas venderem seus produtos voltados para o mercado financeiro, criou uma normalização de se dizer que investir é simples, porque as pessoas buscam a coisa simples, né? Mas investir passa bem longe disso.
Nós falamos várias coisas aqui, por exemplo, sobre fundos imobiliários, você falou, né? E realmente eu me dedico muito a estudar. Cada vez que acontece uma coisa nova, eu me dedico a estudar e eu fico muito surpreso em como o mercado financeiro ele é capaz de criar coisas novas. Então você pode estudar tudo que já aconteceu. Vai dar um ano, vai surgir alguma coisa nova. Então você ter essa compreensão, exatamente como eu falei, o que está por trás do ticker e da onde que está vindo o rendimento. Essas duas perguntas são essenciais e vou te dizer, elas são a simplificação do que os investidores procuram. A resposta é que não é tão simples, porque investir não é simples. Você consegue simplificar o processo. Você pode assinar uma casa de análise, como é o nosso caso no Desmistificando, você pode assinar uma outra de sua preferência, que vai te ajudar a simplificar esse processo. Mas nunca trate como simples. Quando você tratar como simples, qualquer coisa que você fizer dá certo, e aí é onde você realmente quebra a cara. Então, assim, eu gosto muito de fazer essa consideração assim, final, para que as pessoas coloquem muito isso na cabeça dela, tá? Sobre o que esperar para 2025, 2026, André, eu normalmente não faço muito esse tipo de reflexão. Porque exatamente como você falou, nós não temos aí um DeLorean que dá para voltar para o passado, né? Então, né, para a criançada que às vezes está ouvindo aí o programa, né? Então, é uma brincadeira chamar vocês de criançada, mas que não sabe o que é o DeLorean, era um carro que voltava do futuro para o passado, ia do passado para o futuro, no filme De Volta para o Futuro. E aí, nós não temos essa máquina. Então, eu não tenho como saber o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se daqui 6 meses não vai ter uma pandemia. O que eu tenho como fazer no universo dos investimentos é ver como o mercado está. E o que eu vejo é exatamente o que eu te falei. Imóveis físicos sendo negociados a um valor, e aqueles mesmos imóveis estando em fundos imobiliários, quando eu pego o valor de mercado e transformo ele para valor de metro quadrado, eu digo, gente, vai estar 50% do valor do imóvel físico. Isso me dá uma margem de segurança muito grande. Pode, mas não pode cair mais? Pode. Mas não pode ter uma hecatombe e tudo mudar? Pode. O que eu sei é que é muito mais seguro comprar o fundo imobiliário do que comprar aquele imóvel físico neste exato momento. Então, eu compro o fundo imobiliário, ou eu compro uma ação, aí você vai analisar e vai buscar o que nós sempre chamamos de margem de segurança. Porque tudo que faz essa precificação de preço, muitas vezes é ruído, né? Você citou do veto, o veto nem é tão impactante assim, né? A questão da tributação, da rentabilidade dos fundos imobiliários. Vai diminuir se não for derrubado aquele veto, mas assim não é absurdamente impactante. Não é absurdamente impactante. E está muito difícil de você dizer, vai ser derrubado, não vai ser derrubado. Como é que eu posso dizer uma coisa dessa? Você nunca deve buscar investir tentando saber o que vai acontecer. Então, assim, 18 de março, terça-feira, hoje um amigo meu me mandou uma mensagem, um grande amigo meu, ele disse assim, eu tenho uma grana aqui para comprar ações e fundos imobiliários, mas não é melhor eu comprar amanhã, porque amanhã, dia 19 de março, tem a reunião do Copom e nós vamos ter a decisão sobre os juros. Eu expliquei para ele o seguinte, o que o mercado está colocando no preço? O mercado está colocando que a taxa de juros vai a 15%. Copom amanhã vai subir para 14,25%. Isso já está no preço. O que pode acontecer é o mercado se surpreender com essa alta de 14,25 e o Copom dizer, acabou a alta. E aí, quem sabe, até essas cotações valorizarem. O que eu sei hoje é que o mercado já coloca os 15% na conta. E esses 15% já não estão mais sendo tão unanimidade como eram há 2 meses atrás. Ou seja, a minha margem de segurança está muito alta. Então, assim, você quer investir por longo prazo? Você vai sempre buscar essa margem de segurança e não ficar tentando acertar o preço que algo vai estar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Eu acho que essa seria aí uma consideração muito importante também para o investidor estar atento nesse momento. Bem, quem quiser ouvir eu falar assim por tanto tempo,
né? Então, o meu Instagram está aqui, né? @desmistificandoFI, eu sou mais presente lá no Instagram, eu falo bastante, ok? Eu acho que trazer conhecimento traz tranquilidade, né, André? Então, André, você falou, poxa, 2024 foi super duro para os investidores, 2025 foi super duro para os investidores. Minha maior felicidade foi, eu não vou dizer que escutar, porque eu não escuto, né? Eu leio muito, mas também às vezes escuto dos alunos do nosso curso, tá? Dizendo que eles estão começando a ficar tristes porque as cotas subiram um pouquinho, porque eles conseguiram internalizar, né, essa ideia do fundamento do fundo imobiliário, e que no final das contas, se mantiver baixo, eu estou feliz da vida. Mas assim, então eu acabo falando bastante porque o meu grande objetivo é esse, é trazer conhecimento para as pessoas para que elas transformem esses momentos em aliada no crescimento patrimonial e não num gatilho para destruir o seu patrimônio. Essa é a grande verdade. Quem consegue fazer isso, o patrimônio só cresce. Então, assim, Instagram, @desmistificandoFI, no YouTube, Rodrigo Medeiros, ok? Também tem bastante vídeo legal lá. Quem quiser conhecer o nosso serviço de análise, tanto de FIs quanto de ações, quem escreve ações é um outro analista sobre a minha supervisão. Nosso site é o desmistificandofi.com.br, você vai ter todas as informações lá. E, de novo, investir não é simples, você pode simplificar. Ter esse conceito é essencial para vocês. Andréia, muito obrigado. Obrigado aí quem ficou nessa quadra um pouco mais de uma hora aí conosco. Espero que realmente tenham conseguido mudar um pouquinho, acrescentar um pouquinho na vida de vocês como investidores. Compartilho das suas palavras em relação principalmente a levar informação e educação financeira e de investimento que é tão necessário, tão importante, e frisar, né, essa autorresponsabilidade. Nada é simples e nem fácil, mas pode ser simplificado. Gostei desse termo aí, fica a frase de efeito do final do episódio. Mais uma vez, obrigada, Medeiros, sempre muito parceiro, né, do meu podcast, muito parceiro aí na minha jornada, te agradeço muito por isso. E pessoal, até o próximo episódio. Se não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, compartilhe, deixe seu like, leve esse conhecimento para mais pessoas, que é importante para os investidores entenderem como é que funciona esse produto. Mais uma vez, obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.